E hoje estou recebendo aqui no nosso estúdio o cara, né? É o cara. O cara, Elliston Guarda. Eu posso te chamar você de Elliston Guarda ou Elliston Papagaio? Bom dia. Bom dia, Pavão. Pode chamar o que você achar melhor. Como você disse, eu não tenho um papagaio, mas eu moro no Papagaio com muito orgulho. Quem me conhece sabe de toda a nossa luta, né? Todo esse tempo aí, desde que a gente recebeu essas casas, né? E Elliston do Papagaio, porque eu moro lá. Perguntam também por que Elliston Guarda, se eu sou da área de segurança, mas é meu sobrenome. Então é Elliston do Papagaio, são duas incógnitas. É Elliston do Papagaio, tem um papagaio, Elliston Guarda, da área de segurança, não. Eu sou da área da tecnologia, sou formado em ciência da computação. Eu moro no bairro Águas Claras. Um chama de Águas Claras, o dono do terreno diz que é somente água clara, não é no plural, não. Mas eu estou num grupo do bairro Água Clara e você também estava nesse grupo. Você é só morador lá do bairro Água Clara e você estava junto. Por quê? Então, Pavão, na verdade, eu tenho imóvel também no Água Clara, então eu penso que se você tem algum patrimônio em algum local, algum bairro, você tem que estar sempre atento. E além do mais, eu ser vereador, não é porque eu tenho o imóvel, eu tenho que atender a cidade toda. Eu falo sempre para todos, os problemas que tinham no Papagaio, eu já sabia. Então foram os pontos que eu já comecei, uma das minhas primeiras indicações foi a questão do asfalto. Graças aí ao apoio incondicional da administração, a gente conseguiu fazer com que acontecesse, né? Conversando hoje também, tem iluminação aí que tem para fazer, vai ser finalizado, com certeza vai melhorar a vida de todo mundo que usa. Mas eu penso que o vereador ele tem que estar em todos os locais. E quando você tem uma proximidade com a população, o seu trabalho é muito mais facilitado. Por quê? Porque as pessoas chegam com as demandas para você. Você quantos votos? 1.235 votos. 1.235 votos. Você já pensava nesse montante de votos? Olha, Pavão, com certeza não. A gente com certeza trabalhava ali para ser eleito, né? Nosso partido foi muito bem montado, até agradeço o apoio, né, muito forte do nosso presidente Ivano Bianchi, que trabalhou muito bem. Agradeço a estrutura toda que ele montou, por mais que ele acabou não sendo candidato, não participando da majoritária, mas ele deu um apoio para todo mundo e cada um que vai vir aqui vai falar a mesma coisa. E a gente trabalhando, andando, conversando com as pessoas, sempre senti, né, o apoio. Mas você não tem como contabilizar um número desses. Eu pensava, nossa, se eu fizer 500 votos, a gente vai conseguir fazer 2, talvez 3 vereadores, né? Mas 1.235, nem no maior dos meus sonhos, nunca imaginei. Outra pergunta até interessante. Você tem 1 ano e 6 meses, parece que você voltou, né? Tivemos aí a triste notícia aí do falecimento tanto do Franço quanto do Chapadinha, você como suplente. Você era suplente do Chapadinha. Então, você voltou. Quanto tempo você ficou frente da Câmara? Então, a minha primeira sessão foi em fevereiro do ano passado, né? Inclusive foi o próprio saudoso Chapadinha que insistiu muito para que eu fosse candidato, né? Ele via as ações que a gente fazia ali no Papagaio, questões pequenas, que eu acho que isso são as maiores dores da população, uma troca de lâmpada, algum buraco na rua. Então o pessoal sempre direcionava para mim e eu corria atrás dele ali para ele acabar direcionando onde tinha que fazer, né? Então, chegou um momento que eu acabei pegando os atalhos e ia meio que fazendo sozinho, né? E aí não incomodava mais tanto ele. Mas a gente fez o pedido para ele, para que fosse feita a praça, para que... Cobramos muito a questão do asfalto, aquele momento ainda não tinha como, né? A gente entende. E ele insistiu bastante, insistiu muito, até eu me filiei a um partido 3 dias antes do prazo, né? Que foi o partido que ele pediu. E naquele momento ainda não era minha intenção, e aí, por insistência dele, né? Eu acabei me filiando ao partido e depois... acabei saindo candidato, tive uma votação expressiva também por não ser conhecido, né? Eu apenas era conhecido no Papagaio e na Schaeffer que eu trabalhava. Então a população abraçou, mas não ainda com aquela confiança igual dessa vez, né? Então essa vez foi algo que impactou muito. Claro que foi 1 ano e meio praticamente de trabalho até antes da eleição, né? E nesse tempo eu tentei fazer tudo o que eu pudesse. Inclusive, não é todo mundo que sabe, mas eu não estava morando, eu trabalho com tecnologia, então... não necessariamente eu preciso estar em alguma cidade ou outra, mas eu não estava morando em Sapezal
Mas eu falei... Essa que é a pergunta. Por que você foi embora de Sapezal? Então, na verdade, a minha esposa é arquiteta. Hoje, professora Evelyn, professora e arquiteta também, mas ela não atua. Então, ela tinha trabalhado e estava um pouco saturada ali de muito trabalho. A gente tinha acabado de ter o segundo filho, o Antônio. Eu sou pai do Joaquim e do Antônio. E ela falou assim, vamos dar uma descansada? Vamos morar em algum lugar, alguma praia, alguma coisa assim? Eu falei, vamos. O meu trabalho é flexível, então vamos. E foi nesse momento que a gente ficou quase 2 anos morando em Aracaju, Sergipe. Só que eu não estava muito a par do que estava acontecendo, não sabia que o Chapadinha estava doente, não sabia de nada da situação dele, então foi algo que pegou muito de surpresa. Então, no dia que eu recebi a ligação, eu conversei com a minha esposa, eu falei para ela, se a gente não voltar a assumir o compromisso de 295 pessoas que confiaram no meu trabalho, confiaram nos meus projetos, eu não tenho coragem de voltar, nunca mais. Então, esse é o momento que eu tenho que mostrar o que eu tenho que fazer, mostrar que mereceu a confiança desses votos, e está aí o resultado, as pessoas viram e acabaram me apoiando muito mais agora, e eu agradeço, tenho muita gratidão, e com certeza os próximos anos a gente vai trabalhar muito mais para elevar ainda mais esse recorde aí. 200, quase 300 votos na primeira, né? Na segunda, triplicou ou quadriplicou, né? 4 vezes mais. Qual que é o fator primordial? Se você não quiser contar, não precisa contar para ninguém falar, eu vou fazer a mesma coisa que o Ellison fez, entendeu? Não precisa. Mas é uma pergunta bastante importante. Qual que foi o setor, o primordial da coisa que você achou, falou, bom, foi nesse segmento aqui que eu consegui esses votos? Olha, Pavão, não tenho nenhum problema em falar isso. Não tenho certeza que o principal ponto é a atenção às pessoas, né? A gente que se propôs a trabalhar dessa forma, de buscar soluções, de buscar entender os problemas e tentar procurar soluções e resolver, é a atenção às pessoas. E você também mostrar para elas o que foi feito para resolver. Porque nenhuma vez algum problema vai ser isolado e nunca mais vai acontecer. Ele vai acontecer uma vez com uma pessoa e depois ele vai voltar a acontecer. E quando você pega esses caminhos, você consegue fazer a solução ali com muito mais rapidez. O importante é a presença com as pessoas. A presença está próximo de quem tem aquela dor, por menor que ela seja. E você também não deixar de lutar pelos projetos grandes. Lutar pelo que demanda ali uma quantidade maior de tempo, não desistir. Porque tudo que você desiste, você não consegue. Se você continua um passo de cada vez, com toda certeza, em algum momento vai dar certo. Se você desistir, aí acabou por ali. Fator família. Como é que foi a família? Teve momento, tu para com isso, não dá, você sabe que você não tá mais para fora do que para dentro, aqui em casa. Como é que foi? Olha, Pavão, eu acabo até ficando um pouco emocionado por isso, porque os meus filhos, um tem 4 anos, um tem 6. A minha esposa segurou as pontas nesses dias aí, né? Então, é um pouco delicada essa parte, mas eu agradeço imensamente todo o apoio, né? Quem não conhece a arquiteta Evelyn vai conhecer a professora Evelyn. Então, ela segurou todas essas pontas, às vezes eu chegava tarde em casa, né? A família estava ali sentindo um pouco, né? E eu até ouvi do meu filho mais velho, assim, papai, você gosta mais das outras pessoas do que de mim? Falei, não, filho, é só por um momento, né? Esse momento requer um pouco de conversa, de levar até as pessoas as nossas propostas, levar o que a gente fez, né? Mas eu tenho certeza que se eles tivessem um pouquinho mais de idade, eu entender mais, mas a gente já está compensando isso muito mais agora. Mas a gente se propôs a isso, né? E a minha esposa entende muito bem, e eu agradeço ela por todo o apoio, tanto nesses dias como todo o trabalho. O trabalho de vereador não é só na campanha, né? Não é só a campanha. A gente tem que atender. Hoje eu até peço desculpas aí às pessoas que eu ainda não consegui responder, mas no próprio dia da eleição, do resultado, eu recebi mais de 1000 mensagens. Então, eu estou até hoje tentando responder cada um, mas com certeza eu vou falar com cada um, com toda certeza, para agradecer esse resultado expressivo que eu tive. Quadruplicar os votos é algo que eu nunca pensei que ia acontecer. Poder Executivo. Valcir Casagrande. Pode falar. Olha, eu aprovo muito bem a gestão do Valcir. Se tudo que eu pude mostrar que eu corri atrás foi porque foi feito pelo Executivo. O vereador ele não tem a caneta na mão. Então,
a gente sugere, a gente fiscaliza, a gente corre atrás das demandas e leva. Se não tivesse feito o asfalto do Papagaio, eu ia ter uma cobrança no Papagaio. Se não tivesse iniciado a obra da urbanização da Rotary, ia ter uma cobrança da população. Se não tivesse aderido ao consórcio, que foi uma indicação minha, o consórcio municipal de saúde, também ia ter uma cobrança. Então são demandas que a gente leva ao prefeito. É claro que não dá para passar pano em tudo, né? Mas o que for certo, a gente está sempre certo. E se tiver que fiscalizar alguma coisa, eu sempre fiz meu papel. Então, eu parabenizo a gestão, tanto é que está aí com uma aprovação de 71% nas urnas agora com o seu Cláudio. E eu torço muito que dê muito certo e que a gente consiga trabalhar ainda mais projetos, fazer com que Sapezal decole ainda mais, essa potência que é. A gente, claro, é agraciado aí com um orçamento muito bom. As fazendas aqui trazem um recurso, a gente é uma região produtiva e faz acontecer. Isso aí acaba beneficiando a cidade, mas a gente precisa de uma gestão que seja compromissada e que faça acontecer sempre com honestidade, com capacidade para fazer acontecer. Isso que eu ia perguntar para o senhor agora a respeito aí, porque a partir do dia 1º de janeiro recomeça tudo de novo. Aí prefeito Cláudio Iscariote, vice-prefeito Mauro. Vamos começar a falar do Mauro, depois nós entramos aí na questão do Cláudio. O Mauro que foi o teu parceiro, continua sendo, que é vereador ainda. Como que era a ligação entre você e o Mauro? Eu e o Mauro, a gente tem uma relação muito bacana, até porque a gente senta um do lado do outro, discutimos muitos projetos e tanto eu quanto ele, a gente sempre votou de acordo com o que é melhor para a população e de acordo com o que tivesse mais correto possível. Então o Mauro vai continuar sendo um parceiro, mesmo estando em um poder separado, mas para mim é muito mais fácil ter o Mauro ali juntos, que a gente já conhece, né? A gente já se dá muito bem, e eu tenho certeza que as demandas que eu levar, a gente vai discutir da mesma maneira, e a gente vai conseguir avançar muito com o Sapezal. Da mesma forma, o seu Cláudio, conversamos muito, e é uma pessoa que eu confio demais, tenho certeza que vai fazer uma ótima administração, e em conversa com o Mauro, com o Cláudio, tenho certeza que a gente vai conseguir trazer ótimos projetos, vai conseguir fazer com que o Sapezal avance cada vez mais. É importante a gente estar perguntando sobre vereador ou executivo com o legislativo, né? Todo mundo sabe que o executivo é a prefeitura, o executivo é a Câmara. O legislativo é a Câmara. Entendeu? Essa é uma importância que tem que unir, né, cara? Você acha que no debate mais grosseiro ou na calmaria, qual que você acha que deve prosseguir? Quem me conhece sabe muito bem que o meu foco é no resultado. Eu não me envolvi em muita confusão, foi bem tranquilo, é porque eu gosto da solução. Porque quando você tem a solução, você ganha muito mais com a população do que você fazendo muito away. Então, eu gosto de trabalhar dessa forma. Quem me conhece, às vezes, pensa que eu sou um pouco calmo para ser político, mas eu penso que a melhor forma é o resultado e não o impacto do que a população quer ver. O que importa é o quê? O resultado, acontecer. E para isso acontecer, tem que ter uma união. Porque se você ficar de cara virada, alguma situação assim, simplesmente quem tem a caneta é o prefeito e você tem que ter um alinhamento. Tem que ter um alinhamento e, com certeza, se tiver alguma coisa de errado, fiscalizar. Como eu sempre falei para o Valcir, falei para o Cláudio, falei para o Mauro, eu sou fiscalizador. Eu tenho que estar atento a todas as situações. Eu torço para que nunca aconteça nada de errado, mas o que, se algum momento eu ver, a população me conhece, sabe que eu trabalho com muita transparência, gosto muito de trabalhar projetos de leis que eu vejo que em outras cidades fazem acontecer e funcionam muito bem, e é isso que eu penso, unindo conhecimento, unindo transparência, unindo vontade, porque tem que ter energia, a gente consegue com certeza fazer uma gestão muito boa, gestão no executivo e uma fiscalização e as sugestões que a gente tem que levar para fazer acontecer ali do legislativo para o executivo. Projetos. Pavão, a gente que está no legislativo, a gente tem que entender o que vem acontecendo sempre em cada ponto da cidade. Ah, bairro tal necessita disso, bairro Y daquilo. Então, com o passar do mandato, a gente sempre identifica várias situações. Tanto é que, quando iniciei o mandato, eu ainda estava um pouco perdido, mas sabia de algumas situações e já fui levando. Mas eu penso que a gente tem que utilizar muito a tecnologia. Assim como outras cidades, né, que já estão um pouco mais avançadas, eu penso que a gente tem a energia solar aí para beneficiar toda a população.
Hoje a gente tem um gasto aí de em torno de R$500 mil. Isso aí não é suposição, isso aí é fato. R$500 mil com energias no município, nos prédios públicos. A gente revertendo esse valor, investindo, né, em geração de energia própria, esse valor em algum momento vai começar a ser economizado. Então, 6 milhões por ano, investindo em qualquer área aqui, a gente vai potencializar, vai trabalhar mais ações na assistência social, mais ações no esporte, fortalecer a Secretaria de Esportes, que eu penso que é um caminho muito importante, a gente sempre está potencializando cada vez mais, porque o jovem que está inserido no esporte, ele não tem tempo para outra coisa. Então ele vai focar, eu sou do esporte, joguei vôlei, joguei futebol, quem me conhece sabe, e todos os meus amigos, todos que a gente cresceu junto, que a gente estava no esporte, a gente está no caminho do bem. Então eu penso que todo projeto que for beneficiar, a gente tem que lutar e tem que ser unidos, né? A nossa Câmara anterior agora, atual no caso, ela trabalhou muito bem, tanto é que teve uma aprovação muito boa. Apenas um vereador não retornou e não foi por culpa de não ter os votos, né? Foi por questão da forma como é eleito, né, os vereadores. Mas a aprovação foi muito boa porque trabalhou muito bem e agora tem que trabalhar melhor ainda, que tem 2 pessoas a mais. Bom, tem uma pergunta aqui, mandando um recado para o senhor. Será que todos esses votos que o senhor teve, o senhor vai continuar humilde assim? Olha, com toda certeza. Quem me conhece sabe que tem dia, final da tarde, estou sentado de frente de casa tomando tereré, a gente conversa com todo mundo. E isso aí não sobe a minha cabeça, até porque não faz diferença nenhuma no mandato, né? Todo mundo que está eleito lá está eleito da mesma maneira. Eu tive todos esses votos, sou muito grato, não esperava tudo isso. E eu penso em retribuir, né? Porque agora a responsabilidade ficou ainda maior. São várias pessoas que vão cobrar, porque quando você vota em alguém, você espera dela resultado. E eu posso garantir que não vou medir esforços para alcançar esses resultados. Eu tenho conhecimento para isso, eu pude mostrar, né, que consegui trabalhar vários projetos, claro, com a ajuda do Executivo, dos outros vereadores, dos parceiros ali dentro da Câmara. A gente tem que ter uma Câmara sempre unida para fazer acontecer, porque o vereador sozinho ele não faz nada. E o vereador que faz, ele consegue dar o respaldo para a população, e a população estando próxima, a gente consegue trabalhar de uma forma muito mais fácil. Bom, essa aqui é até pertinente, essa pergunta aqui. O senhor pensa em ser presidente da Câmara de Vereadores a partir do dia 1º de janeiro? Olha, essa questão depende muito dos outros vereadores, né? Assim, eu encaro qualquer situação. Eu não tenho medo. Se aparecer oportunidade, se os outros vereadores aprovarem o meu nome, sem nenhum problema, eu vou ser. E se não for também não tenho problema, continuo fazendo o meu trabalho da mesma forma. Eu penso que um presidente, alguém que está à frente, né, de uma Câmara, ele precisa entender as demandas, ele tem uma responsabilidade um pouco maior, um pouco não, bem maior, e ele não tem um bônus por isso. Muita gente fala, não, ganha mais. Não ganha nada mais por isso. Ele vai estar mais próximo da população, né? E se aparecer oportunidade, com certeza serei sim, e farei um trabalho ainda melhor do que eu pude fazer sem estar na mesa diretora e sem ser presidente. O nosso país é cheio de compras de votos, tá? Esse é o nosso país. E o senhor, com tudo isso de voto, teve compras? Lógico que não vai falar, né? Se tiver ou não tiver, pergunta de pessoas. O senhor gastou muito na campanha? Não gastei muito, não. Eu penso que as pessoas elas têm que entender e têm que mudar essa mentalidade de dinheiro, né? O mais importante é você saber trabalhar, saber os meios de fazer com que a sua campanha seja vista. Você precisa ser visto para ser lembrado. Mas se você faz um trabalho ruim, não adianta você ser visto, que você não vai ter a reputação para que aquela pessoa vote em você. Claro que eu nunca imaginei ter 1.235 votos, né? Todo mundo sabe que eu moro lá no Papagaio, não sou de família abastada, agradeço muito os meus pais pelo estudo que me deram, por todo o esforço que fizeram. Sou filho de caminhoneiro, filho de dona de casa, cheguei em Sapezal em 2005, né? Tudo que meu pai tem hoje, minha mãe, eles conseguiram aqui com muito trabalho. Muita gente conhece meu pai, é o guarda, o carequinha, que caminhoneiro aqui, desde que eu me conheço por gente, ele é caminhoneiro, e foi isso. Não tem nada de compra de voto. Isso aí, para mim, é uma política que ficou no passado e a gente precisa mudar esse paradigma, né? Entender que as pessoas hoje estão muito mais atentas. A gente tem a rede social aí para que
as coisas sejam vistas, né? Hoje muita gente reclama, nossa, é questão do horário da sessão ser de manhã. Antes o horário era à noite e não vinha quase ninguém também. É muito importante que a população participe, entenda, né, que é a partir daí que surgem novos nomes, surgem pensamentos críticos, surgem formas de gerar novas ideias e novos políticos. E quanto mais cedo isso acontecer, uma safra melhor de políticos, de gestores vão chegar na nossa cidade. Então, esse negócio de compra de votos, isso aí ficou no passado, isso aí precisa ser analisado com toda certeza sempre pela população para ter sempre boas pessoas à frente do nosso município. Banido, né? Isso aí tem que ser banido da mentalidade das pessoas. Comprar voto, gente. Se compra voto, se o cara te dá 50, 100, 200 reais, ele já não tem mais o compromisso com a pessoa. Ele já pagou o voto dele. Ele já vendeu, então não tem mais compromisso com a cidade, não tem mais compromisso com a saúde, educação, com nada. Para a gente finalizar, meu caro amigo, campeão de votos na cidade de Sapezal, a partir do dia 1º de janeiro, segue em frente 5 atual vereadores, né, para 2005 dar continuidade. Mas chega 6 candidatos eleitos para estar junto com vocês. Já trocaram ideias, já conversaram, já buscaram saber um do outro. Como é que está a situação de 6 contra 5 para seguir essa caminhada a partir do dia 1º? Com certeza, Pavão, já conversei com cada um e eu vejo muito potencial em cada um deles, né? Cada um conseguiu seus votos e isso é um respaldo da população, então quer dizer que a população confia. E a gente tem que trabalhar de uma forma unida, porque todo projeto que vai beneficiar a população, ele tem que ser discutido por todos. Então, eu desejo uma boa sorte para cada um. A gente está trabalhando desde sempre, né? Eles vão começar a partir do dia 1º. Fico sempre à disposição de cada um. Eu sei como que é você entrar, né, num momento ali que, ainda mais eu que entrei no meio do mandato e um pouco perdido, mas graças a Deus eu consegui fazer um mandato bacana, um meio mandato, deu tudo certo, a gente conseguiu levar bons projetos à população. E eu queria, Pavão, aproveitar a oportunidade e agradecer. Fique à vontade, pode ficar à vontade. Você gratidão. Tem 2 horas para você terminar o programa. Nossa, só isso. Tenho uma gratidão enorme a cada um de vocês, a minha família, meus cabos eleitorais aí que não mediram esforços para ajudar a trabalhar com a gente aí, para que levassem, né, as informações, levassem os projetos. Eu fico muito contente com cada um. A maioria das pessoas que trabalhou comigo foi de forma voluntária, né? E são pessoas que falaram, não, eu gosto de você, eu não quero nada, eu só quero que você faça um bom trabalho pela cidade. E é esse o pensamento que eu tenho esperança de que cada vez mais aconteça. Você vê uma pessoa que está querendo buscar, que está querendo trazer coisas boas para a cidade, então apoie essa pessoa. Eu ouvi muito de pessoas falando, olha, eu não voto em você, mas você seria a minha segunda opção, se não tivesse tal pessoa, é você, porque você trabalhou muito bem. Eu quero agradecer imensamente a cada comentário, a cada pessoa que acompanha na rede social. Me sigam lá no Instagram, se vocês quiserem acompanhar nosso trabalho nesses próximos 4 anos aí. Elliston Guarda está lá, mas Elliston Papagaio vai conseguir ver também. Eu fico muito lisonjeado por poder estar tendo a oportunidade aqui de poder falar com todos. E digo que sempre estou à disposição na Câmara. Às vezes a gente está fiscalizando, mas meu telefone não para, mas a gente sempre consegue um tempo para falar com as pessoas. Agradecer novamente a todos, agradecer de onde eu surgi, que é o bairro Papagaio. A gente sabe que lá foi uma luta desde o início, né? Mas agradecer a cada um que levou, né, a forma de trabalho que a gente teve desde o começo. Isso com certeza ajudou muito. Agradecer também todas as outras pessoas, porque da mesma forma que a gente fez no Papagaio, a gente conseguiu replicar isso para os outros bairros também, atendendo desde as pequenas, as médias, as grandes situações, né, para que a população sempre viva bem. É isso que importa. A gente tem que estar buscando sempre o bem da população, unindo forças executivo, legislativo, para que as pessoas vivam bem na nossa cidade. E muito obrigado novamente a todos. Espero que na próxima eleição a gente faça ainda mais.